Como vocês podem ver, hoje eu me arrumei para falar de jazz. Escolhi esse paletó, esse sapato, esse colete degradê. Parece um detalhe, mas não é. Imagine só se eu estivesse aqui de bermuda florida e regata branca. Pra falar de jazz? Estranho, né? Quando a gente pensa em jazz, a gente lembra logo de algo sofisticado, requintado, elegante. Essa é a expectativa que a palavra jazz nos provoca. O que é muito doido, né? Porque o jazz nasceu justamente na outra margem desse rio. Não tinha um teatro bonito, uma luz afinada, uma plateia cheirosa como vocês, ó. Posso sentir aqui? Não tinha. O jazz nasceu na rua, nos botecos de esquina, nos bordéis, no cortejo fúnebre e principalmente nos guetos negros. Eu, Marcos, não poderia nem começar a pensar a falar de jazz sem lembrar que ele é ligado a essas marcas históricas da improvisação como uma forma de sobrevivência, da voz como um grito de liberdade no caminho a ser seguido. Sim, jazz é isso e muito mais. Estamos falando dos Estados Unidos, Louisiana, século XIX, no final do século XIX. A cidade é New Orleans, uma cidade portuária, onde não vai e vem das embarcações africanos, europeus, americanos brancos se juntaram e na convivência fizeram uma explosão de sons e influências. Foi disso que o jazz veio, essa fusão entre o blues e a percussão africana, da banda militar e do gospel afro-americano. E sempre com muito improviso, sempre. Acho que é por isso que eu amo tanto jazz. É tudo improvisado, não tem roteiro. Como você vê a sua vida passando em frente aos seus olhos ao vivo, imprevisível. A gente erra, mas a gente volta e conserta, porque tem que chegar ao fim. E aí, Vinícius me pergunta: se você só improvisa, como você sabe quando vai chegar ao fim? É que tá o nosso segredinho. Eu não sei, não faço ideia. Mas por tudo bem, o jazz há muito tempo, a gente entra meio que em um transe. A gente recebe algo que parece um chamado, uma atmosfera que vai dizer quando está chegando ao fim. Eu não perguntei para eles, mas eu tenho certeza que a banda ouve. Eles também ouvem, porque a gente vai terminando junto. Devagar. O que é bem diferente desse momento, porque agora nós estamos apenas começando. Aqui, jazz! Meus pais se conheceram num bar de jazz. E minha mãe era cantora de jazz. Eu falo jazz porque se não fosse pelo jazz eu não estaria aqui contando essa história pra vocês. Na verdade eu nem sei por que eu tô contando essa história pra vocês. Enfim, minha mãe me falou que uma noite, depois dela ter arrebentado no bar, ela saiu, caindo assim, uma chuva fininha. E ela olhou pro meu pai, meu futuro pai, Milton. E ela falou que sentiu um negócio por ele. Um negócio aqui. Eu teria ido pro hospital achando que eu tava infartando, mas ela não. Ela foi pra casa dele. E daí você já imagina o que aconteceu, né? Eu fui concebido ao som de Stormy Weather e da James. Eu sou o Giovanni Tosi e esse aqui Jazz nasceu desse encontro, da inspiração que essas pessoas incríveis me deram, que é Rafael Gama, nosso arranjador, nosso pianista, Marcos Períssimo, ator e diretor musical, Nando Prado, dispensa qualquer tipo de apresentação, Nando, maravilhoso, Felipe, Rinzi, que está aqui com a gente cantando e arrasando, o Gabi, Gabriel Ferrara também, então, e Camilo, que não pôde estar com a gente aqui hoje. Dito tudo isso, acho que vou abrir para vocês para a gente bater um papo aí, fiquem à vontade. Giovanni, conta um pouco mais dessa criação. O jazz é essa coisa de improviso. E até o Marcos falou naquela hora que não sabe a hora que vai acabar, né? Como é que é essa peça? A gente sabe a hora que ela vai acabar? Ela vai depender do improviso com a plateia? Como é que vai funcionar? Como inspirado no Zé Celso, são 5 horas. Não sabe, pelo amor de Deus. Tem que saber. O processo trouxe tudo isso, né? Por conta da gente investigar esse mundo do jazz,
esse universo de como as composições são feitas e tudo mais, começou a me interessar porque pensar no musical, que né, a gente quando pensa em musical é sempre uma estrutura mais rígida nesse sentido, né? A gente tem um texto muito claro, principalmente a gente faz montagens, né, em geral que vem da Broadway, que tem essa estrutura já muito determinada. Pensar no musical que se inspira no jazz nos dá a possibilidade de ter uma coisa um pouco mais fluida, assim. Então, acho que durante o processo de criação, o que eu ia provocando neles, né, era assim, como é que o piano pode dialogar com a fala e de que forma uma coisa pode realmente interferir na outra. É claro que a gente vai fazendo, repetindo, a gente vai criando uma certa estrutura, e essa estrutura vai se mantendo. Mas acho que principalmente durante o processo de criação, essa coisa mais solta, ela apareceu muito e eu sempre digo que ela é sempre bem-vinda. Sabe, quando aparece isso, acho que o Nando viu muito isso também, sabe, de que forma você sente vontade de colaborar durante esse processo, o processo, eu digo, é infinito, porque até o último dia de apresentação a gente vai estar linkado a isso, que a gente está falando de jazz, né? Então é sempre bem-vindo que seja nessa coisa do improviso aconteça. Domingos Neto, blog Novidades Online, queria saber de vocês, de você principalmente, da produção, como é que foi feita a seleção desse elenco, e se existe uma questão preta, né? Porque o jazz vem nos Estados Unidos, né? Basicamente do Mississippi, daquela coisa da segregação, nem segregação, da escravidão, né? Então eu queria saber de você como é que você fez essa seleção e é isso, tá? Vamos alongar. Obrigado pela pergunta, Domingos. Você sabe que eu tive uma das inspirações, eu tenho o prazer de estar um pouco nos Estados Unidos, de vez em quando eu vou lá, e eu estive em New Orleans. E aí, presenciar tudo ao vivo ali, como é que essas coisas se deram, de por que o jazz nasce, então é obviamente aterrorizante no lugar, porque a gente entende um pouco da dor de tudo isso, né? O que aconteceu? Esse elenco aqui, muitos de vocês vão lembrar, a gente teve lá embaixo para falar do universo do jogo. E uma coisa de dentro desse universo do jogo que era muito rica era justamente o jazz. Uma das coisas que a gente estudou bastante foi entender um pouco como é que o jazz surgia nessa trajetória do jogo, né? Então o elenco não foi escolhido por mim. O elenco, assim como o jazz, o elenco aconteceu. A gente estava na sala e a gente olhou um para o outro e falou: estamos aqui fazendo isso. Questão do Nando, depois que foi convidado para fazer, obviamente. Esse elenco aconteceu. E aí tenho consciência da importância da gente sempre lembrar as raízes do jazz, né? Acho que o prólogo do Marcão ele coloca já de início isso. E aí, quando a gente levantou essa questão em conjunto e tudo mais, o que a gente tem que tomar muito cuidado também na escalação, e quando vocês vão assistirem a peça vocês vão entender, é para a gente também não banalizar uma pauta. A história, ela fala de certas figuras ali que não são pretas, elas não podem ser. Elas vão reforçar qualquer estereótipo que a gente não está aqui para fazer isso. Eu acho que a maneira da gente reverenciar o jazz é através da música e através disso que a gente está tocando. Agora a história, vocês vão ver, quando vocês assistirem, não era isso. Não era só como nasce da família do Joe, da mãe do Joe, que já não era assim, então a gente enfiar agora não era legal. E obviamente eu ouvi muita gente para falar isso, né? Tenho o prazer de ter a Letícia, que é minha assistente de direção, sempre me ajudando a enxergar isso da melhor forma, então foi um cuidado que a gente teve de não banalizar uma pauta tão séria e tão importante, sabe? Bom, eu sou ouvindo do portal Estético de Cartão de Visita. Como foi a escolha do repertório e se da fala do texto dele, se a música que entra após o texto de cada ator tem a ver com a história do personagem, entendeu? Eu vou deixar eles falarem um pouco agora sobre música também, mas eu quero agradecer muito vocês, assim, porque a gente fazer teatro nessa loucura, sem patrocínio, sem apoio, só dá para fazer se a gente tem um apoio de uma imprensa como vocês. E vocês sempre são muito carinhosos com as coisas que a gente faz.
Então, muito obrigado mesmo, assim, sem esse apoio de vocês. Então, essa sala tão bonita hoje, só agora que eu entrei, agora eu falei, olha, quanta gente legal, muito jornalista legal está aqui. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Meu nome é Marcos Veríssimo. Como o Gi falou, eu sou ator da peça e fiz a direção musical, que na verdade, sendo extremamente sincero, é totalmente colaborativo, com músicos que tem um arranjo como o Rafa fez, como o Gabriel. O Nando já chegou com propostas novas e, claro que com uma linha que, respondendo a pergunta, o Giovanni propôs sim, ele propôs até algumas músicas em português, e aí sim, a gente foi juntos tentando chegar. Aquela música que foi cantada vem de uma história, as músicas fazem parte de cada cena, às vezes com a melodia e com a marca de cada uma, e algumas em português para a gente ter como narração, né? Então elas são todas as deixas, assim. Até no começo a gente pensou, vamos usar uma música legal para tocar aqui, né? Uma música clássica para tocar de cenário. Não, as músicas foram se encaixando e elas ficam o tempo todo no espetáculo com o jazz. E a gente chegou em algo juntos legal pra caramba. Sou o Rafael Gama, sou pianista, sou compositor, faço os arranjos do Aqui Jazz. Como o Marcão falou, na verdade, é tudo em conjunto, né? Tudo a gente decide o que é melhor para o espetáculo, o que é melhor para a informação, também para não sujar, né? Para que a música não suje de uma forma que leve para outra ideia, né? E falando do jazz, é uma coisa também muito interessante que acho que não é todo lugar que a gente consegue trabalhar com pessoas que tem essa facilidade, né? Como o Gabriel, como o Marcão, como o elenco todo, a gente tem a possibilidade de transformar coisas em jazz. Então, nem tudo que vocês vão ver é originalmente em jazz, mas a gente deu um jeito, a gente ilustrou de uma forma musical, né? Com toda uma referência, com toda uma estrutura musical bem elaborada, junto com o Gabriel. E a gente conseguiu transformar, vocês vão ouvir muitas coisas engraçadas e absurdas em jazz, né? Porque a ideia da peça é fazer isso, não só pegar coisas originais, mas também a gente passar coisas pro jazz. E vocês vão ver que é bem divertido. Boa tarde, eu sou o Nando Brado. Estava lembrando, estava pensando até, falando da pergunta, minha primeira peça de teatro foi a ópera do Malandro, do Gabriel Vilela, deve lembrar, né, Bíblia? E de lá para cá são 25 anos que eu tenho feito só musicais da Broadway, coisas que são marcadas, o diretor chega, uma Bíblia assim, vai para lá, fala isso aí, não tem muito espaço para nada. A ópera do Malandro foi construída do jeito que está sendo construída essa daqui. Muita sugestão, eu fiquei repassando isso agora, falei, nossa, que viagem, né? 25 anos fazendo isso. E eu volto a fazer o que eu fiz na minha primeira, de poder sugerir coisas e poder contribuir depois desse tempo todo fazendo tudo que me mandaram fazer, que eu amo também, esse tipo de musical que eu venho fazendo todos esses anos, mas é um prazer, é algo diferente. Eu agradeço pelo convite. Eu estava no México 3 semanas atrás, a Camila me ligou, daí a gente se falou e eu topo, não sei o que eles estão falando, eu não estou entendendo nada, mas topo, vamos lá. E aqui estou eu. Obrigado. Gente, eu sou o Felipe Hintze e, complementando assim tudo que a gente estava falando, acho que esse encontro que a gente teve no começo do ano, acho que isso inspirou o Gi até essa ideia. E é importante dizer que é uma ideia original, um texto original, é uma peça, né, feita do zero e eu faço o Jazzinho, que é um menino que foi prometido a ser a nova estrela do jazz, só que ele não tem talento nenhum para isso. Então é muito legal a ideia do Giovanni de colocar essa figura num lugar que ela não pertence, assim. Então e a gente vai falando sobre frustrações, sobre expectativa, sobre a relação dos pais, quando colocam muita expectativa em cima, né, do filho, e a gente fala muito sobre a finitude da vida, porque é uma brincadeira, né, do Aqui Jazz, mas se a gente tira alguns ele fica Aqui Jazz. Então tem essa brincadeira aí da agilidade do Giovanni. Estou muito feliz de estar aqui fazendo mais essa história aí com a gente, com essa equipe maravilhosa. E resumidamente é isso. Boa tarde, eu sou Gabriel Ferrara.
Eu sou ator e músico também, e acho que eles disseram basicamente tudo, mas eu acho que uma coisa que eu acho que é o mais interessante, mais gostoso desse trabalho para mim, assim, é que geralmente, justamente, né, as coisas musicais, musicadas, são muito marcadinhas, né, aqui entra, aqui sai, aqui não sei o que e tal. E aqui a gente tem, eu e o Rafa, a gente tem uma liberdade, que veio desse lance do improviso e tal, que como tem uma trilha acontecendo durante todo o espetáculo, muitas vezes essa trilha a gente se olha ali e faz e improvisa e tal, e tem dias que vai ser um pouco diferente do que outros, e eu acho que isso é o que mais me interessa, assim, desse espetáculo, essa vida, né, que ele tem de ser diferente, de cada dia ter uma peculiaridade, uma coisa única. É isso. Eu tenho uma obsessão pelo público. Eu acho que a gente está no Brasil, a gente está em São Paulo, não consigo entender um diretor, um produtor que diz, o público é outra coisa, eu vou fazer a minha viagem aqui e o público entra. Isso para mim não existe. Entende? A partir do momento que uma pessoa saiu da casa dela para assistir um espetáculo, eu quero que aquilo seja incrível, assim, que seja uma experiência muito legal. E aí uma das nossas funções aqui é deixar esse jazz como se fosse uma roda de samba brasileira, que as pessoas vão entrando e vão entendendo, elas vão se envolvendo com aquilo de alguma forma. Então a maneira que eu acho que é uma boa ferramenta é personificar o jazz nele. Então a história desse Gésio, na verdade, os pais deram esse nome Gésio. Eu me inspirei num grande ator chamado Gésio Amadeu, deve lembrar do Gésio, e os pais eram fanáticos por jazz. Então jazz, por causa do Gésio, esse cara, então a vida dele é muito no improviso, muito em cima do que os pais esperavam dele. Então tentar personificar isso, porque o público brasileiro gosta disso, né? Ele gosta de seguir uma história, de entender o que está acontecendo. Então acho que a tentativa nossa aqui é isso, de aproximar através de contar uma boa história acima de tudo e botar essas cacetadas de música que assim, é uma atrás da outra, que as pessoas gostam e de que maneiras magicamente elas contam uma história, assim, nenhuma música está lá por acaso. Tanto que muito da letra, assim, a gente chegou a experimentar isso, né, mas é dificílimo, né? Você traduzir uma standard para um português, meu Deus, aí a gente começou a falar linguagem, de ficar muito esquisito, muito esquisito. O Giovanni deu muita liberdade para a gente está cercado de uma rede de proteção tão segura e tão concreta que o improviso ele vai saindo de uma forma muito tranquila, assim, não é um improviso num lugar de confusão, é um improviso ensaiado. E o mais legal é a conexão que a gente tem com a banda, né? E eles estão com a gente o tempo todo, então, e a gente fazendo com a plateia, às vezes a gente sente a plateia, né? Às vezes tem que dar uma esperada, espera ali a risada, você sente a respiração da plateia, daí a gente se olha e fala, não, agora dá uma pausinha. Agora, eles me ajudam muito, né, nos momentos de monólogos, acentuar algumas piadas que a gente tem, alguns momentos de tensão, e às vezes eu peço mesmo, às vezes é um lugar, em cena, assim, agora vai ser isso. É claro que a gente programou todas essas possibilidades, mas essa liberdade ali do ao vivo do agora está sendo muito rico, né? Então, mas isso também é por causa do talento desses dois aqui, de todo mundo, mas a banda está fazendo uma cama muito boa pra gente durante o espetáculo inteiro. Eu acho que, voltando ao que eu estava falando sobre o jazz, né, e eu acho que o Felipe falou de segurança e tudo mais, jazz é muito difícil. Você tem que ter um nível de conhecimento de estrutura e de segurança, porque a improvisação ela depende de uma série de fatores que você tem que estar muito seguro de si, que é realmente aquilo que você vai tocar. Pode soar estranho, as pessoas acham que às vezes improvisação é fazer de qualquer jeito, mas na verdade não. Então o Felipe, ele está muito seguro das cenas que ele faz, e isso possibilita dilatar a piada, reduzir a piada, fazer um outro tom, às vezes até uma coisa um pouco menos dramática, um pouco mais dramática, só dele olhar pra gente. A gente construiu isso, né? Mas tudo isso com muita técnica. O Felipe é muito bom, ele é muito inteligente cenicamente, né? Eu acho que o que o Nando falou também dos musicais Broadway, por exemplo, né? Você cumpre lá com o seu papel e tudo mais, e
você não vai ter que pensar emocionalmente, né, naquele momento, do que o personagem está pensando, etc. E o Felipe ele faz isso. E a gente da banda, a gente entende ele. Quando ele se mexe, quando ele faz as ações, a gente entende ele e consegue jogar com ele. Mas tudo isso é construído com muito, né, Fê? Muito olho no olho, muito entender também como é que cada um funciona, né? O Felipe sabe como pedir as coisas para mim, como pedir as coisas para o Gabriel. Eu e o Gabriel, a gente está constantemente, a peça inteira, a gente fica conectado, se olhando, e qualquer gesto mínimo, a gente sabe o que a gente quer dizer um para o outro. E isso no jazz é fundamental e essencial. E vem com muito trabalho, e a gente tem que se conhecer muito bem para fazer isso funcionar. E realmente funciona e é muito bom. E aí galera da Rádio Baruch, aqui é o Felipe Hintz. Eu quero convidar vocês para o espetáculo Aqui Jazz, no Teatro Itália, sábados, domingos e segundas. Venham!